caos. Saiu do caos e seu salário está sobrando? Graças a Deus, Dade. Enfim, eu estava num caos mesmo, assim, que estava à beira do desespero, que eu cheguei a ficar assim, sem um centavo no mês que eu mais precisava, porque o banco levou tudo com os empréstimos, cartão, e eu fiquei desesperada. Tinha clareza de que eu estava me endividando. Na minha cabecinha eu estava assim, poxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa jogada aqui, eu vou receber um 13º ali, eu vou pagar aqui, aí meu esposo vai entrar com o salário dele aqui, e ali a gente foi pensando assim, e aqui eu parcelei no cartão em tantas vezes, aí eu comprei esse ar-condicionado, tá? Eu não tinha noção de que eu estava me endividando. Eu vou fazer um empréstimo, vou pagar, e depois eu vou pagando um empréstimo parcelado, vou dar conta. E aí você não vai fazendo essa conta de que 300 mais 300 é 600, e aí de 600 já dobra para 1.200, e quando vê, você já comprometeu todo o seu salário, né? A primeira coisa que eu fiz foi proteger meu salário, né? E no mês seguinte, e aí eu consegui receber meu salário integral. Integral que eu falo assim, sem o que eu também tenho consignado. Eu tô na luta do consignado, e aí eu já consegui. Aquilo pra mim foi uma benção, porque assim, eu falei, gente, eu vou conseguir honrar todos os meus compromissos do básico, né? O que me deixa mais feliz é saber que mesmo que eu ainda esteja em negociação, eu tenho como respirar, eu tenho como pagar minhas despesas básicas e ao mesmo tempo negociar. Eu não dei calote no banco, eu não abandonei minhas dívidas, eu estou ali em contato com o banco constantemente. Meu nome é Adriana, né? Eu moro em Rondônia, né? Quase o último estado aqui do nosso país. E eu moro em Ji-Paraná atualmente, né? Que eu trabalho aqui, eu trabalho como coordenadora pedagógica na rede municipal. E eu tenho 40 anos, 2 filhos, sou casada com um maridão, que é o Kelly, se ele não está aqui, que ele está para o sítio trabalhando hoje. E, assim, na minha vida, em todos os momentos que eu planejei meu futuro, né, eu pensava assim, chegar aos 40 anos, né, quero estar ali, né? Estabilizada financeiramente, concursada, e parte disso eu consegui, né? Consegui concluir o meu mestrado, que era um grande sonho, passei no concurso que eu queria, né? Me aproximei do salário que até então supriria minhas despesas, né? Daria assim, uma estabilidade para os meus filhos, né? Para conseguir ter alguém para cuidá-los, alguém também para me ajudar aqui no trabalho da casa. Então, para mim, até ali estava, né, indo dentro dos trilhos, né, até começar o caos. Eu estava em outro concurso, né, e pleiteando vaga nesse novo concurso que eu estou há pouco tempo na rede. E, assim, com tudo isso, houve mudança de casa, mudança de cidade. E eu tive o meu filho, que hoje ele está com 3 anos, só que na época eu estava grávida, foi uma gravidez de risco. No estado que eu moro, nós temos poucos especialistas, né? Então eu tive que custear ali uma gravidez de risco bastante cara, e passei um tempo ali pagando as consultas, né? A cesariana, que também não foi barata, e ali, né, o assalariado foi se endividando, né? Eu fui juntando o pré-natal com o parto, as despesas da casa, as mudanças que eu tive, que eu vim para de Paraná, voltei para minha outra cidade, e ali eu paguei mudança, despesa com a mudança, ar-condicionado, instalação, porque aqui a minha região é muito quente, e eu estava ali com quase 9 meses de grávida, e ali as dívidas foram acumulando, né? E aí tinha enxoval, tinha remédio, enfim, né? E a minha outra filha, que hoje tem 11 anos, que na época tinha 8 para 9, e também tinha suas necessidades do que era básico. Mas para mim, até então, eu não tinha clareza de que eu estava me endividando. Na minha cabecinha, eu estava assim, poxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa jogada aqui, eu vou receber um 13º ali, eu vou pagar aqui, aí meu esposo vai entrar com o salário dele aqui, e ali a gente foi pensando assim, e aqui eu parcelei no cartão em tantas vezes, aí eu comprei esse ar-condicionado, tá? Eu não tinha noção de que eu estava me endividando. E aí, quando veio a fatura do cartão, né, que ultrapassava o valor do meu salário, que eu tinha pagado cesariana, e aí eu não dei conta. O que eu fiz?
fui pedir ajuda para quem? O gerente do banco, né? Falei, olha, eu estou numa situação difícil, né? Eu tive filho recentemente, passei por muita situação difícil e eu preciso pagar meu cartão. Eu quero pagar, só que eu não tenho todo o dinheiro. A gente vamos e fiz aquele belo parcelamento, né? Parcelei cartão, aí tripliquei minha dívida. Aí depois e nisso já tinha outra fatura para chegar, né? Porque aí você faz a dívida, você está negociando, já vai estar vindo a outra. Aí toda a situação que acontecia de precisar de dinheiro, né? De fazer um socorro aqui, outro ali, o que que eu fazia? Eu recorria a um empréstimo, né? E quando aparecia outra dívida que tinha que honrar, e eu, por vergonha, né, por não saber, por não ter as ferramentas certas para negociar, eu acabava pegando o primeiro empréstimo que aparecia, não importava o juro, para poder honrar aquele compromisso, porque a gente que, né, tem essa coisa de ter sido educado para honrar o nome, né, para não deixar, né, o CPF ir lá para o Serasa, para o SPC. Então eu pensei o quê? Vou fazer um empréstimo, né? Vou ficar devendo ao banco, mas eu não vou dever ali, né, a loja do crediário, não vou ficar comprando supermercado, né, regrado. Então eu vou fazer esse empréstimo aqui, né? E o banco sempre, na hora que você está desesperado, parece que você fica cego, quando você não tem essa clareza, que eu tive só depois que eu conheci a professora da GL, que eu fui assistindo, parece que foi tirando a névoa. Por mais que você seja uma pessoa que lê bastante, que está ali, né, lidando com conhecimento, que no meu caso eu trabalho com educação, você fica cego quando a situação é com você, porque você está no caos financeiro e isso te fragiliza muito. Você fica pensando, gente, eu não posso deixar de honrar esse compromisso aqui. E a minha cidade é pequena, né? Já pensou? Eu receber esse tipo de cobrança? Não, eu vou honrar, eu vou fazer um empréstimo, vou pagar e depois eu vou pagando um empréstimo parcelado, vou dar conta. E aí você não vai fazendo essa conta de que 300 mais 300 é 600, e aí de 600 já dobra para 1.200, e quando vê, você já comprometeu todo o seu salário, né? A gente chegou numa situação que a gente ficou sem carro. Eu andava de moto com meu esposo, a minha filha, e o meu filhinho pendurado assim. Aí as pessoas me falavam assim, você é louca? Gente do céu, não pode fazer isso não. Como que você vai ficar? Por que que você foi vender seu carro? Porque o que a gente queria era pagar as dívidas. Então o que que a gente fazia? Ia se desfazendo tudo que tinha sem pensar em negociar. O que que meu esposo fazia? Ele ia lá na boca do caixa, depositava o dinheiro e ia tudo pro ralo. Por quê? Os juros comiam, a gente não conseguia pagar a dívida. O dinheiro que era depositado só era para pagar os juros, né? E nisso foi licença-prêmio que eu vendi para o meu município na época. Isso foi férias, 13º, tudo que ele trabalhava, que ele colocava lá o juro. E assim, não tinha nem filho de Deus para chegar e falar, ei, acorda, vocês têm que negociar de outra forma, né? Assim não vai dar, você vai só pagar juro. Mas a gente acabou caindo também naquela que a gente faz a unificada, né? E quando meu esposo foi pedir ajuda, que a nossa conta na época era conjunta, e aí ele falou, olha, a gente quer pagar, a gente não quer ficar devendo, só que a gente quer ajuda, porque nós não temos dinheiro. Aí fizemos lá uma renegociação de já perder de vista lá e pagando parcelas altíssimas que a gente não estava dando conta de pagar realmente. Até que um dia, eu não sei, assim, eu falo assim, gente, eu não sei como que eu encontrei a da GL, assim, foi tipo uma mágica, por quê? Eu não tinha essa noção ainda de procurar um tipo de conhecimento que me ajudasse a sair desse caos. Aí o que que eu fiz? Eu estava pensando numa renda extra. Daí eu falei assim, gente, eu trabalho 40 horas, eu tenho 2 filhos, eu não sei o que que eu vou fazer, mas eu queria fazer algo além para eu poder ajudar meu esposo, para eu poder honrar esses meus compromissos. E aí eu falei, gente, eu vou tentar gerenciar, nem que eu ache alguma coisa para eu fazer depois das 10, que o bebê estiver dormindo, que a filha estiver já mais tranquila, fez a tarefa de casa. E aí eu procurei, eu fui no Instagram, eu falei, eu vou ver alguma coisa que eu possa fazer, né, de repente atrelado com o meu trabalho. E aí, eu não sei em que momento que eu estava procurando renda extra e eu vi um vídeo da professora da GL. Só que assim, quando você já apanhou muito, você fica desconfiado, né? Aí tudo que você lê, assiste, você já fica meio que descrente. Fala, ai meu Deus, será, né? Que realmente, né, esses métodos vão funcionar, eu vou conseguir pelo menos sair desse caos, porque esse mês foi a primeira vez que caiu meu salário na conta e automaticamente descontou todas as parcelas do empréstimo.
descontou adiantamento de 13º que eu já tinha pedido, adiantamento de imposto de renda, tudo que eu podia fazer para captar recurso para poder pagar a ajuda que o banco oferecia, eu aceitava, né, ali cegamente. E aí eu falei, foi a situação mais difícil, que eu falei, gente, como assim? Eu não fiquei com um centavo, eu tenho meus compromissos, né, do básico, que é supermercado, que é babá, que eu preciso para cuidar do meu filho, para que eu possa trabalhar. Eu falei, gente, tem minha gasolina, que eu preciso me deslocar para ir ao trabalho, que é longe. Eu falei, gente, não. É aí que eu queria chegar. Eu fiquei com uma dúvida agora. Você colocou no YouTube renda extra, apareceu meu vídeo. Não, eu coloquei no Instagram da Jenny. Coloquei no Instagram renda extra e assim, fui vendo, sabe aqueles vídeos aparecendo no feed, você vai assistindo, eu fui. Aí eu vi, de repente apareceu você. Aí você falou, daí eu fui e migrei lá pro YouTube e fui assistindo seus vídeos. Aí seus vídeos falavam comigo. Aí eu falei, e aí só que na dúvida, aí eu cheguei a me inscrever, eu acho que eu não relatei isso para você lá antes. Eu cheguei a me inscrever naquela semana gratuita, e só que eu não fiz, porque eu fiquei assim. Porque a gente sabe que a internet vende muita promessa fácil, nem muita coisa. E eu já estava tão assim, fragilizada. Assim, eu falei, gente, como que pode? Eu leio tanto, eu me informo tanto, eu caí na minha cabeça, eu não tinha saído. Eu olhava para todos os lados e falava, gente. E assim. E você sente um pouco de vergonha, porque você é uma profissional, você trabalha com, gerencia equipe, né? E você fala assim, gente, de repente eu vou pedir ajuda para qualquer pessoa, aí eu falo, gente, essa menina não consegue nem gerenciar a sua vida financeira, como é que ela vai gerenciar o trabalho, como é que ela vai gerenciar pessoas? Então aquilo vai baixando a tua autoestima também, você vai ficando assim, você vai se achando uma fraude, né? Você começa, né, a se questionar. Aí eu falei, gente, eu não via saída, eu tava ceguinha. Eu falava, gente, eu tô igual cego no tiroteio, eu não sei pra onde eu vou. Que doideira. Eu fiquei assim, ó, eu fiquei até meio assim chocada aqui, porque Uhum. não façam o que a Adriana fez. Ela não Exato, participou da gente, eu semana. perdi uma oportunidade de ouro. Era para eu estar bem mais além do que eu estou hoje, porque eu fiquei temerosa. Aí eu fui e não fiz. Eu assisti a primeira aula e não dei continuidade, aquele medinho, aquela coisa toda. Aí depois eu falei, não, eu tenho que fazer, gente. Aí uma amiga minha um dia disse assim, Adriana, o não a gente já tem. Se você tentar e não conseguir, você já tinha, você não vai perder nada. Aí agora, se você ganhar o sim, né? Vamos tentar. E eu quero saber como é que foi essa transição. Assim, eu peguei várias coisas aqui pra gente conversar, só que eu fiquei Uhum. muito feliz porque, para vocês entenderem, quando meus alunos entram, eles me contam a história deles, né? Eles contam vários detalhes e tal, só que basicamente eu vi que você tava ali naquele bolo tá, o banco pegou todo o seu salário. Aí você me relatou, cara, o banco pegou todo o meu salário. Cara, o que você fez nesse momento? E pegar todo o salário é porque você explicou aqui, né? Você tinha antecipação de 13º IR, vencia naquele CDC, eu mês. tinha 8 de CDC, 8. 8. Entendeu? Caiu todas as parcelas, assim, foi boom. Assim, não consegui raciocinar. Assim, no momento que eu peguei, que eu vi que descontou tudo, porque na minha cabeça eu ainda tinha um saldo, né? E aí, só que daí teve algum juro, teve alguma parcela que eu deixei de pagar no outro mês, e ali veio com tudo e atropelou mesmo, entendeu? Isso foi quando, Lu? Ô, Adriana, desculpa, eu tava falando com a Lu agora, eu tô te chamando de Lu. Isso foi Então, quando, não tem Adriana? muito tempo. Isso acho que foi em julho de 2022. Agora não, Ah, quando chegou a então, gota d'água, entendi. Então, né? esse lance do banco confiscar o seu salário foi na metade do ano passado, assim, de ser inteiro. Sim, Você já tava em... porque até então eu estava assim, eu estava tentando pagar, né? Eu ficava fazendo, por exemplo, eu fazia empréstimo para pagar a fatura do cartão. Tá entendendo? Aí eu pensava assim, como a fatura do cartão, o rotativo é muito alto, juro, eu vou fazer esse empréstimo aqui, esse CDC que tem um juro menor, e vou pagar o cartão, vou ficar devendo um juro menor, daí eu vou pagando esse parcelado. Eu ficava tentando fazer arranjo sozinha, né? Sem nenhuma ajuda. E só que na minha cabeça eu ainda estava como eu falo, dominando a situação, eu estava conseguindo me virar, né? E aí, só que chegou numa situação foi essa que culminou nesse caso do banco confiscar todo o meu Sim. salário, que eu fiquei desesperada, eu fiquei procurando uma saída. E aí,
quando a minha amiga me disse isso em outra situação, que não tinha nada a ver com a minha vida financeira, ela falou, não, nós já temos, vamos tentar. Se a gente conseguiu, sim, vai ser uma vitória. Daí eu falei, gente, daí eu trouxe isso para minha vida financeira. Eu falei, cara, isso serve para eu pensar. Eu não vi o curso daquela professora lá e assim, eu vou tentar, vai que, né? E comecei a pesquisar. Eu fui até naquele Reclame Aqui para ver mais dinheiro, zero dívida, para ver se não tinha nenhuma fraude, nada. Eu comecei a pesquisar da Giele Weipert, não sei se é assim o seu nome, pesquisar sobre você. Eu falei, não, eu só ouvia coisa boa. Eu fui no YouTube, vi os comentários e tal. Aí eu falei, não, gente, não pode, eu tenho que me jogar, né? Eu tenho que tentar essa última cartada. Você me investigou mesmo, eu amei essa saber disso. Não, então, Foi sério. aí quando eu já conheci o teu caso de finanças, mas quando eu fui ver a tua jornada, né, achei legal, porque eu não sabia disso, né? Eu tô sabendo esse outro lado agora aqui junto com você. A jornada foi o divisor de águas, porque se eu não tivesse participado da jornada e visto a seriedade, os depoimentos, né, eu não teria, né, conseguido passar a ser sua aluna, né, e aplicar os Então, métodos. porque pelo que você me falou, eu tô fazendo a conta aqui. Isso foi julho. Você não fez a semana, seguiu a vida. Eu queria saber o seguinte, eu sei que acho que eu não sei se você tá assim, se você pode contar, enfim, fica à vontade, né? Mas, cara, o que você fez? E aí, o banco pegou todo o seu salário, você fez como? Eu tô nessa parte agora. Você fez o quê? Então, eu fiquei ainda, só que eu ainda tava assim, eu tinha 1.000 e pouquinho de limite no cartão, né? E aí eu falei, eu vou fazer o supermercado com esse dinheiro que ficou e vou reservar para gasolina, já vou, eu falei, pensei, o banco vai, antes de o banco fazer alguma coisa, né, também confiscar meu cartão, bloquear, eu já vou abastecer o carro, já vou deixar até eu pensar no que eu ganhar tempo, para eu pensar no que eu posso fazer. E aí, só que daí eu tenho a parceria do meu esposo, né? Aí eu chamei ele para conversar, que foi assim, o momento que a gente sentou e eu falei, olha, tá numa situação difícil que, assim, aí ele falou, não, eu vou pagar tal e tal dívida, né? Que a gente não tinha só essa dívida no meu nome, tinha também as dívidas dele, né? Aí eu vou arcar aqui com vamos garantir o supermercado, ele falou, vamos garantir o supermercado e você abastece. E aí a gente fica com esse dinheiro aqui. Se acabar um gás, se uma criança ficar doente, a gente tem, porque se a gente não vai dar conta de pagar o banco mesmo, e infelizmente você não tem nada. E assim, aconteceu uma situação que eu fiquei até com vergonha, porque na época a gente estava adquirindo um uniforme na escola, assim, que a gente queria fazer um uniforme para diferenciar a equipe gestora dos demais servidores, porque a escola, as pessoas chegavam e confundiam, né? Ah, eu falei, achei que era da equipe gestora, vamos fazer um uniforme, um crachá diferenciado, alguma coisa aqui. Ela falou, Adriana, eu consegui um fornecedor ótimo, me faz o Pix. Eu pensei, putz, se eu falar para ela que eu não tenho 10 reais, ela não vai acreditar. Aí eu liguei pro meu esposo e falei, faz um Pix para mim de tantos reais, porque a gente vai fazer um uniforme aqui. Aí ele falou, gente, mas nós estamos reservando esse dinheiro aqui se o gás acabar. Coisa assim absurda, parece, né? Para uma pessoa que é assalariada, tem um salário razoável, concursado. Mas, assim, como chegou a esse ponto? Assim, dá até um constrangimento, uma vergonha, né? Que você fica constrangido quando se trata de dinheiro, né? E aí, e eu ficava assim, tentando mil e uma possibilidade. Falei assim, gente, mas eu não tenho um centavo. Se acontecer uma emergência, o que eu vou fazer, né? E aí, início eu já estava assistindo as suas aulas e já estava assim, decidida, né, A resolver. entrar, a resolver. E aí eu pensava, gente, como que eu vou fazer para eu pagar o curso, né? Não, e uma das coisas que me chamou a atenção, porque, cara, Dri, você não tem ideia do quanto que o que você tá compartilhando aqui, mas uma colega falou aqui, ó, que ela passou pela mesma coisa também. Mas o quanto que o que você tá dividindo aqui é valioso. Porque, cara, você, querendo ou não, você tem uma posição muito importante no seu trabalho, e você ter que fazer as contas para o mercado. As pessoas não contam isso. As pessoas não contam. Adriana, para eu tirar isso das pessoas, é só assim, ó. Depois que saiu do problema, depois que tá bem, e aí consegue olhar para trás e falar, cara, eu passei por isso e eu tô compartilhando para ajudar. É muito raro. E assim, Porque nesse é momento... constrangedor, né?
E eu ia te... Exatamente, mas assim, é por isso que eu vim com muita alegria da GL para dividir a minha história, porque eu sei que as pessoas estão precisando de ajuda, porque às vezes a pessoa está ali tentando sozinho sair, e eu vejo isso. Outro dia eu falei para um colega meu, olha, eu vou te apresentar uma professora minha, você precisa participar da semana, né, da jornada, porque você precisa entender que a forma que você está indo, você vai pelo mesmo buraco que eu fui. Eu Sim. falei, não vai dar certo. Aí ele todo perdido, né? Uma situação, um parente meu. Aí eu falei, olha, eu vou te passar o link, você assiste, porque a gente tem que compartilhar. Que, por exemplo, eu nem conversei com você sobre o combinado de vir aqui falar, mas eu não falei essa parte da história para você. E assim, até porque na correria, né, a gente marcou outra vez, não deu certo aqui, que eu atendendo meu pai também, que está fazendo tratamento, né, em caso de doença grave. Mas enfim, é bom compartilhar para as pessoas ver que tem um caminho, tem uma luzinha ali no fim do Sim. túnel, né? Que eu não via, gente, juro para vocês. E aí, olha, eu passei. Esse mês foi o mês do perrengue, porque daí vocês estão lembrando que eu relatei que eu ia guardar aquele limite do cartão para gasolina. Só que daí eu pensava, não posso, porque eu tenho que pagar o curso. E como que eu vou fazer? Daí vai chegar o dia de adquirir, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter, o que que eu vou fazer, Você já gente? estava decidida a entrar no método, mas eu quero saber de verdade assim, o que que você fez ali na semana, o que que aconteceu, o que que você viu. Eu ouvindo você, eu vejo várias coisas que eu mostro na semana que você viveu. Mas o que que foi assim que você começou a ver nos vídeos e passou a acreditar que o seu caso tinha solução? Porque você falou, ah, cara, eu acho que não tem jeito, isso aqui é o que é. Conta um pouco. O mais marcante para mim foi um rapaz, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, que no dia deu um depoimento que parece que ele não é servidor público, ele é da iniciativa privada. E ele trabalhava muito. Você até perguntou para ele como é que você conseguiu assistir às aulas, se organizar, que aí ele mostrou a foto do lugar que ele estudava, da organização das contas que ele fez, né, dos contratos, dos empréstimos. E aí ele foi falando, ele trabalhava o dia todo, que eu me identifiquei assim com ele, que ele trabalhava, ele não tinha tempo, as aulas ele assistia quando ele chegava, e gente, eu não consigo, eu até anotei o nome dele, depois eu deixei Eu acho que é minha o agenda no meu Edeildo. trabalho. Eu acho que é o Edeildo, Edeildo. exatamente, é esse nome. E aí ele falava assim, e assim, por mais que no meu caso, assim, eu sou servidora pública, ele era da iniciativa privada, mas a situação em comum que a gente tinha era o caos financeiro, né? E a falta de tempo, porque eu me esbarrei nisso também. Eu pensava assim, gente, eu vou adquirir esse curso, eu não vou ter tempo de assistir às aulas, eu vou me embananar e eu vou me endividar ainda mais, eu vou adquirir mais uma dívida, porque na minha cabeça eu estava assim, descrente, a gente fica assim, a gente tem esse período de desânimo. E não é fácil mesmo, porque quando eu comecei a estudar, eu tive uma pausa, porque meu pai adoeceu, eu tive que socorrer, tive que acompanhar ele, era em outra cidade, aí eu fiquei ausente. A Haddad até mandou um recadinho, Adriana, senti tua falta na aula, assim, aí eu falei para ela da situação. E aí, no momento pequenininho que eu tinha ali, às vezes eu estava ali fazendo uma jantinha para as crianças, eu colocava, ia ouvindo as aulas, ia fazendo anotação, e aí já fazia ali um saque, né? Já colocava no Viva Voz, né? Para ir já anotando o protocolo, papelzinho ali na cozinha mesmo. Então, eu fui me ajeitando da forma que eu tinha possibilidades, que as possibilidades surgiam, né? As oportunidades. E eu me identifiquei muito com ele, porque aí você perguntou para ele, como que você arranjou tempo, né, para você fazer o curso, né? Que no caso dele, ele não tinha também dinheiro para pagar o curso, ele não tinha, ele estava no caos total também. E aí, é, eu me lembrei que ele falou assim, que ele se desfez de algumas coisas que para ele no momento ele podia, para ele poder, né, levantar um recurso para comprar o curso. Aí eu pensei, meu Deus, o que que eu tenho que eu possa fazer? Aí ficava pensando, olha que situação. Aí eu me lembrei que na minha outra cidade tem um grupo de desapego, onde as mamães elas vendem as peças dos filhos que é seminova, que não usa mais. Essas coisas assim de troca, né, de desapego, esses brechózinhos. E eu tinha algumas peças dos meus filhos que assim ficou pequena, cresceram, era bem conservada. Aí eu falei, ai, gente, será que dava para fazer alguma coisa? Já me ajudava a abastecer, né, para eu poder reservar esse recurso aqui para eu fazer o curso, né?
E aí, e em contrapartida, eu não tinha como trocar isso muito com meu esposo, porque ele achava que era uma bobeira, Era tipo isso o que curso. eu ia te perguntar. Porque assim, ó, a sua jornada foi muito rápida, né? Você tomou. Tá tudo bem, acorde eles aí, viu? Ai, chegou! Meu Deus, que Fala coisa boa noite. rica! Fala boa noite. Oi, tudo bem? Gente, que príncipe lindo! Bom, porque nesse momento, assim, ó, você entendeu que, beleza, então dá para sair. Você viu o Edeildo, viu que tinha possibilidade, foi ganhando segurança, só que aí você encontrou uma barreira, e não foi uma barreira, assim, para sair, é porque você. Eu vou falar com essas palavras, mas não é falta de apoio, né? O seu marido olhou e falou assim: putz, acho que isso não vai dar certo. Mas você encontrou essa força para seguir. Eu quero saber, assim, de onde você tirou força para você. Assim, o que que te fez falar assim, cara, apesar do meu marido não me apoiar, apesar de eu estar nessa situação, apesar, eu vou sair desse caos. E não é nem sobre o método Mais Dinheiro Zero Dívida. Você estava ali na semana, o que que fez você transpor essa barreira e falar, cara, eu vou mudar a minha vida? Então, ao mesmo tempo, é assim. Tá, ele só vai te mostrar o Hulk e eu vou lá. Que Ó, é o lindo, Hulk. seu Hulk! Um beijo pra ele. É a Tá bom. moto. Então, Dagi, é assim, ele não entrou de cabeça comigo, só que ao mesmo tempo ele não colocou barreiras, né? Se ele me via assistindo ali, né, enquanto eu estava por ali, ou então eu vinha pro quarto para assistir, ele cuidava das crianças, para eu assistir. E aí, por outro lado, ele viu como positivo. Ele falou, ah, é bom, né, que aí a gente consegue se organizar melhor mesmo. Mas amor, as coisas são assim mesmo. Para quem é assalariado, as coisas sempre vão estar difíceis. Ele falou, a gente tem que ir, né, regrando mesmo. Aí ele até falou assim, na época, a gente precisa ir no supermercado e trocar as marcas, tipo, pegar as marcas mais baratas, de repente, né, tirar algumas coisas, sei lá. Ele falou assim, porque tá difícil mesmo, porque tá tudo muito caro. E assim, eu acho que todo mundo deve estar assim mesmo. Assim, para ele era uma normalidade, entendeu? Que ele achava assim que não tinha uma saída que daquela forma mesmo. Por isso que eu pedi para você compartilhar, porque muita gente fica assim, não, é assim mesmo, é o governo, é a inflação. E Dri, Exato. cara, você superou tudo isso, participou da semana, e aí decidiu entrar no método, superou aí seus medos de entrar no método. E, cara, e aí? Qual que foi, assim, o que que aconteceu na tua vida? Eu quero que você conte um pouco dos teus resultados, cara. Como é que tá a sua vida hoje? O que que foi a primeira coisa que você conseguiu? Já que lá em julho você ficou com zero salário e você entra no método Então, em agosto, né? Ou foi em eu outubro? sou da turma 19, 19 é agosto, Agosto, né? agosto. Então, aí nisso eu fiz a jornada ali em julho, né? Porque lá em junho eu procrastinei, fiquei ali naquele medo, naquela insegurança. E aí eu entrei de cabeça, assim, mergulhei mesmo. Eu assisti, assim, eu acho que eu assisti várias aulas num dia só, que eu ia fazendo as coisas e assistindo. Quando eu vinha no carro, eu colocava o fone de ouvido. E aí eu falei, gente, eu preciso apreender esse método, eu preciso dominar, né, conhecer, né? E aí como tem todo, né, uma introdução antes, né, essa conscientização, como que você fala, a clareza, né, a gente adquirir essa clareza, tirar as vendas. E ali a primeira coisa que eu fiz foi proteger meu salário, né? Que eu não vi essa possibilidade, porque eu sabia que eu tinha conta salário, eu sabia que meu órgão, qual era o banco que meu órgão pagava, e eu já tinha portabilidade para outro banco, só que eu achava que como eu nunca tinha entrado numa situação de endividamento, a gente não conseguia, entendeu? Fazer essa portabilidade, né? Por desconhecimento mesmo, né? E né, ali o dia a dia vai corroendo, né? E você não vê uma forma de pesquisar, de procurar saber. Aí, de cara, eu já fui lá, já pedi a portabilidade, abri uma conta no banco digital, né? Pedi portabilidade do meu salário e consegui protegê-lo. Aí, no mês seguinte, que foi setembro, eu acho, e aí eu consegui receber meu salário integral. Integral que eu falo assim, sem Sim. que eu também tenho consignado. Eu tô na luta do consignado e aí eu já consegui. Aquilo para mim foi uma benção, porque assim eu falei, gente, eu vou conseguir
honrar todos os meus compromissos do básico, né? Pagar babá, pagar, assim, tem a babá, né? Que aquele mês que eu fiquei naquele lá, a causa, o que mais me constrangia, eu falei assim, gente, essa mulher tem quase 3 anos que ela recebe todo dia 28, sai o meu pagamento ali, o Pix tá lá feito, tá ali. O que que eu vou fazer para pagar essa abençoada? Eu não posso, a única pessoa dessa vida que eu não posso deixar de pagar, essa é ela, que é a minha parceira, a pessoa que me ajudava, que meu suporte, né? E aí, meu esposo tirou um recurso, não sei de onde ali, pagou o salário da babá e a gente conseguiu, pelo menos naquele mês, respirar em relação a isso aí. Só que aí ficou tudo outro, né? Energia, Isso né? Conta de luz, lá em conta julho, de né? internet. Isso, tava tudo em setembro, eu já tava tudo acumulado. Eu tinha 2 meses de internet para pagar, 2 meses de luz, 2 meses de água, e ali eu consegui pagar tudo isso, né? Colocar essas despesas básicas em dia, né? E foi um alívio, parecia que eu fiz assim, ó. E pela primeira vez em outubro, eu paguei as minhas contas básicas e eu consegui reservar uma parte do meu salário para poder guardar, né, fazer ali uma reserva para as negociações. Foi pouco, mas eu consegui no, em mês de outubro. Assim, eu não acreditava, porque eu falei, gente, da forma que eu estava indo, aí ia ser uma bola de neve. Eu ia colocar lá no banco, o banco ia juros sobre juros e era juro alto. Tinha empréstimo CDC meu que o juro era 6 e alguma coisa. Aí quando a parcela debitava na conta corrente, ela virava quase que o dobro. E aquilo, sabe, estava sem controle. E eu ia te perguntar uma coisa. Todas as vezes que vocês levantam uma técnica do método, a galera fica doida aqui nos comentários, né? E na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou falar de proteção salarial. Só que quando você me falou, já me veio a seguinte pergunta. Peraí, então o que que você fez? Você simplesmente tirou o dinheiro do banco e começou a viver sua vida? Tipo assim, ah, depois eu pago o banco. Foi isso que você fez? Não, de jeito nenhum. Esse banco que eu fiz a portabilidade do salário, que é no caso, pode falar o nome do banco? Nem sei, que Pode. era o Banco Brasil. Aí eu comecei a aplicar uma das técnicas, né, do curso. Que já ali em seguida eu já comecei a aplicar essa técnica, né? Que no caso é a T1, apliquei. E já de cara eu tive resposta em pouco dia já para buscar renegociação, né? Alguns CDC meu ainda eu estou, né, em negociação, porque eu tenho uma meta para alcançar, né? Eu tenho um ponto ali para chegar, então a gente ainda está nesse processo de renegociação. Mas o que me deixa mais feliz é saber que mesmo que eu ainda esteja em negociação, eu tenho como respirar, eu tenho como pagar minhas despesas básicas, ao mesmo tempo negociar. Eu não dei calote no banco, eu não abandonei minhas dívidas, eu estou ali em contato com o banco constantemente. A gente está tendo esse diálogo, né? Porque eu não sabia dessa técnica e como eu não sabia, eu ficava ali, ai gente, será que se eu propor, né, isso, será que se eu fizer isso vai dar certo, né? Mas ai, o banco, né, não quer me ouvir. O banco é o banco, né? Ele só vai lá e debita, né, aquela dívida na minha conta salário, na minha conta corrente, e eu não tenho por onde pedir ajuda. Então, quando você tem a clareza do método, tem, né, o suporte da comunidade, tem o subsídio, né, da professora ali, da equipe toda te apoiando, você tem ferramentas para você negociar, para você dormir de consciência limpa, que você não está devendo de forma tipo, que você fugiu da dívida, e ao mesmo tempo você está tendo possibilidade de reservar um recurso para quando você atingir sua meta, você ter ali o dinheiro para pagar a dívida. Então, só para ter uma ideia, eu tinha seguro prestamista do meu consignado, que é Banco Santander, que eu não tinha noção disso. Eu fiz o consignado, na época, como eu estava desesperada para pagar uma outra dívida, que o assalariado, quando ele entra nessa, ele não faz uma dívida porque ele vai fazer uma viagem, porque ele vai comprar um bem, não. Ele faz porque ele está desesperado para pagar outra dívida. Então, quando eu fiz o empréstimo, eu nem questionei se tinha alguma coisa ali além, e aí nisso eu fiquei sabendo dos prestamistas, né?
e ali eu já consegui resgatar. Na época foram 6.128 que eu resgatei de seguro prestamista, né? Que já me ajudou a quitar uma outra dívida de cartão. Caraca, foi muita coisa que aconteceu com você. E assim, a galera, eu imagino que a galera tá muito doida aqui ouvindo essas coisas. Gente, na semana eu vou falar das técnicas, eu vou falar do seguro. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Por isso que eu tô trazendo a Adri aqui, para vocês ouvirem alguém que fez isso, que viveu essa jornada, que viu esse caminho e decidiu caminhar. Mas eu te interrompi, você tava falando do seguro, que você pagou outro cartão, pode continuar. Então, era um cartão pequeno, assim, era uma dívida que me preocupava menos, só que era uma dívida que, se eu deixasse, ela ia virar uma bola de neve como as outras, né? Que era de dois cartões, de um cartão que eu tinha do Santander. E aí, nisso, eu consegui dissipar, né, aquela dívida, e aquilo ali já vai te dando um alívio, já vai tirando aquele peso, porque ninguém quer dever. A gente não deve porque, ai, resolvi me endividar e estou aqui. A gente vai se endividando sem perceber, porque na minha cabeça, de endividada, era a pessoa que tinha um nome no Serasa, na SPC, que andava dando calote, que pegava um dinheiro aqui e não pagava. Eu não tinha noção de que eu fosse comprando parcelado e empréstimo, eu estava me endividando, entendeu? Aí depois que eu caí em mim, né, que eu falei, gente, peraí. Onde que eu vou tirar dinheiro? Eu vou passar 10 anos pagando isso tudo de dívida, porque, Nádia, eu não sei se eu relatei isso lá no meu raio-x. Eu acho que era 10 anos de dívida, ou mais, entendeu? Que eu ia ficar ali. Se eu não conseguisse honrar esse prazo, com certeza ia para mais para frente. Aí eu pensava em tudo, em dar um desespero que você pensa, é o futuro dos teus filhos, é a escola, é a faculdade que um dia vai vir. É um monte de coisa que você coloca assim na balança e você. O meu maior medo, eu lembro que, eu não sei se foi no raio-x que tinha essa pergunta, É isso que eu ia te perguntar. e eu pensava assim, meu Deus, porque como que eu entrei nessa? E o meu medo era chegar numa situação em que a minha família pagasse o preço. E quando eu falo da minha filha, da minha família, eu falo mais assim dos meus filhos, né? Que são crianças, que precisam, né? Desse suporte, né? Porque você não tem um carro porque é luxo, você tem um carro popular porque você precisa se deslocar, né? Eu te falei a situação da moto, né? A gente andava ali com a moto. Você imagina o perigo que era, né? Você andar ali. Os capacetes ficavam tudo assim. A gente ia assim, né? Era pra casa da minha mãe. A gente agarrava tudo na moto e ia. Assim, a minha mãe falava, meu Deus do céu, parece um monte de coisa tudo pendurada ali, que perigo. E aí, meu esposo falou, não tem jeito, a gente precisa do carro. Só que daí a gente entendeu que ao negociar, você consegue, né, fazer essa balança de atender às suas necessidades básicas e, ao mesmo tempo, negociar com o banco. Ah, Entendeu? não, você parece quase que ensinando o método. Eu tô achando lindo ouvir você, porque eu quase nem precisei falar nada aqui para te perguntar. Mas eu quero perguntar algo, Dri, que eu sempre pergunto para vocês, por quê? Tem essa parte financeira, né? Que você viveu, a vergonha. Cara, esse lance que você falou do uniforme, eu passei por isso. De alguém falar, faz um Pix. Cara, não tem. Como é que eu vou? Tipo, R$ 20 de cota. Acontecia com cota comigo. Não, não quero comer não, porque isso aí eu tô de dieta. Eu sempre falava que eu tava de dieta. Não, eu tô de dieta, não vou comer isso aí não. Pra não dar cota no banco, eu lembro disso. Nossa, aí você falou, eu lembrei. Mas, cara, como é que antes, lá julho, agosto, aquela bagunça toda, não estava dando de jeito nenhum. E agora que você está negociando, o salário está sobrando, é possível. O que mudou aí na vida, na convivência, na vida de vocês? O que você lembra assim, cara, isso aqui mudou? Não, assim, eu só vou um pouquinho mais antes de julho, porque assim, julho foi a gota d'água, né? Só que assim, eu vivi esse caos financeiro por mais de 5 anos, que eu contei lá desde 2019, da minha gravidez, porque todo mês era assim, sempre faltava dinheiro, sempre faltava. Assim, se o salário era 3, a dívida era 4, e aí sempre fazia ali um empréstimo, e nisso a gente vai se enrolando, se enrolando. Então, vivia naquela instabilidade o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando um dos seus vídeos que eu assisti, assim, que até eu me emocionei no dia, porque contava muito a minha história também. De você ir no supermercado e eu pensar assim, ai, deixa eu ligar aqui, deixa eu acessar meu aplicativo para eu ver se eu tenho saldo, para eu ver se eu tenho limite no cartão. E aquilo me envergonhava, porque eu pensava, gente, é muito desconfortável você trabalhar tanto, 40 horas semanais,
né? E você ter que ir no supermercado na dúvida se seu dinheiro vai dar para pagar a conta ou não. Então, assim, é constrangedor, né? Aí eu pensava, gente, não pode, é muito difícil essa insegurança, né? De viver ali de todo mês, não saber se ia dar para pagar as contas ou não. E ali naquela corrida, naquele medo, né? De não dar conta, de não pagar, né? E um recurso daqui, outro ali, né? Que no caso aqui é eu e meu esposo, nós, né, tem essa liberdade de um ajudar o outro. Mas enfim, o, o que muda daquela época para cá é que hoje eu sei que tem um caminho, né, ali para negociar. Eu sei que hoje eu recebendo meu salário ali integral na conta, eu vou poder fazer o supermercado dos meus filhos, vou poder pagar a menina que cuida do meu filho na data combinada, né? Eu vou poder comprar um remédio para o meu pai, para socorrer ele, que ele tá doente. Eu vou poder, se meu filho precisar de um uniforme de escola, se ele precisa de um remédio, se a minha filha precisa de algo, eu tenho ali aquela reserva que eu possa ajudá-la. Porque eu estava numa situação, Dade, tão desesperadora que o que eu queria era pagar. Eu não pensava duas vezes. Aí surgia uma ligação, me desestabilizava. Ligava o banco e falava, meu Deus, eu não posso ficar devendo isso. Não, pelo amor de Deus. E ali eu já procurava um jeito de pagar. E o jeito mais fácil que era ir lá pegar um empréstimo. Aí eu fui pegando esses empréstimos para pagar, porque eu não queria dever. A dever, para mim, na minha cabeça, era algo que, gente, como assim, né? Eu trabalho, né, para poder ter um mínimo, né, de... Eu fico até assim, emocionada de falar, porque aí hoje eu não saí totalmente da dívida porque estou em negociação. Só que do caos eu saí, Dage, graças a Deus. Nossa, hoje eu ali pago a minha gasolina à vista, né? Eu tô igual você falar, tô com trauma de cartão de crédito. Até meu esposo fala, não, pelo amor de Deus, não fala em a prazo, não, e fala em dividir em 12 vezes, não, porque olha, depois que você sai dessa, que você tem essa liberdade de pegar as suas coisas à vista, assim, é um com os ombros falando mais leve, né? E até a situação assim, de lazer, que meus filhos pediam assim, ai mãe, vamos hoje na piscina, vamos lá no clube tal. Ah, filho, vamos deixar para outro dia, filha, minha filha, né? Ah, mãe, queria tanto ir. Aí, assim, é difícil, porque você vê seu filho pedir uma coisa tão, assim, não é assim uma coisa do outro mundo, não tá pedindo para ir à Disney, não tá pedindo para, né, fazer uma viagem internacional. E pensar o tanto que a gente trabalha, né? A gente trabalha ali para ter o salário, só que daí por falta de conhecimento, né? Por falta da educação financeira que a gente não tem, de aceitar as promessas fáceis do banco, de você achar que você vai resolver o seu problema fazendo mais um empréstimo, mais um empréstimo, mais um empréstimo. Quando você vê, você está mergulhado no caos, e foi o meu caso. Então, hoje eu tenho essa consciência, né? A questão de você analisar as propostas, né? É assim, é um Levou as divisor de águas. Só quero saber se só quero saber se você levou as crianças da piscina. Levei, agora sim. Aí foi engraçado isso, porque a minha filha falou assim no final do ano, mãe, eu tava queria comer num determinado lanche, né, da cidade, mas eu quero comer e tal, acho que era McDonald's, né? Você vai ter dinheiro? Porque ela ficou tão assim nessa vida que ela perguntava, mãe, você vai ter dinheiro? E pegar as coisas pro mercado, hein? Isso aqui tá tanto, eu posso levar? Tá muito caro? E assim, é de cortar o coração. Você vê assim, e a menina fala assim, mas como assim? A pessoa que tem salário, né? Trabalha, chegar nessa situação, mas chega. Chega, eu sou a prova viva disso, porque você está mergulhado ali, você está cego e você não vê. Quando você acorda, o banco já confiscou teu salário, você já ficou sem suas necessidades básicas sem atender, né? Suas necessidades básicas, que é supermercado, né? É muito inseguro, né? Você tá aqui, aí de repente tem uma emergência, e você saber que você não tem dinheiro, você não tem de onde tirar. E também por saber que você trabalha tanto, né? O meu trabalho, ele é um trabalho muito gratificante, eu gosto muito, eu sou apaixonada no que eu faço. Só que quando você começa a trabalhar e você não vê, como diz meu pai, a cor do seu dinheiro, você vai desmotivando. Você vai, gente, mas eu trabalho, e você aumentar a carga de trabalho,
fazer uma renda extra, se você não tiver conhecimento para lidar com essa questão, você não vai resolver seu problema. Né? A gente vai mergulhar em mais dívida ainda, porque você está tentando pagar. Então, no meu caso, que eu fazia empréstimo para pagar o cartão de crédito, fazia empréstimo para pagar outro empréstimo, né? Ia ser, eu ia usar esse dinheiro dessa renda extra para pagar juros e juros e juros. Então, assim, o que mais assim me deixou contente e satisfeita, né, de ter dado essa chance para eu conhecer o método, conhecer o teu trabalho, é ter hoje essa clareza, né? Esse conhecimento, porque conhecimento é tudo. Quando você está ali cego, você acredita no que te falam, né? Você vai fazendo, ou você nem reflete, você faz sem pensar, que era o meu caso, né? Eu estava tão preocupada em pagar, em Sim. quitar e resolver, que eu fazia outro para pagar, assim, que eu não tinha essa noção de que eu estava me endividando cada vez mais. Dri, e eu queria te perguntar uma coisa, né, para eu te liberar, que eu falei que ia ser rapidinho, agora deu esse BO aí, Imagina. né? Tô te segurando aqui, mas eu queria, como eu falei, né, dizer o seguinte: você disse que perdeu a semana, que passou aí mais bons meses, né, batendo cabeça, porque não participou da semana. Você disse que estava com medo, que era um golpe, que essas coisas da internet. E eu queria que você dissesse assim, ó, o que que você diria para essa galera que está aqui acompanhando a gente, que ouviu a tua história, se emocionou junto com você, para que eles entendessem a importância de participar da semana e assumir as rédeas, né, Eu de vou falar sair o que a desse minha amiga caos. disse, né? O não você já tem, você já está no caos. Então, você dá uma chance para você, pelo menos tirar a venda dos olhos, ter mais conhecimento, porque o meu eu queria ter o conhecimento, desculpa, eu queria o conhecimento, só que eu ficava insegura, porque hoje é moda, né? Tem tanto curso, tanta promessa fácil. Inclusive, eu não citei uma coisa lá na primeira fala, que eu cheguei a comprar um manualzinho de um desses vídeos. Acho que foi isso que me deixou mais assim, insegura. Que eu assisti algum outro vídeo antes, só que era sobre organização financeira, alguma coisa nesse sentido, assim. E aí eu assisti o vídeo e gostei. Assim, né? Na hora que você está desesperado, você não reflete muito. Aí eu fui, comprei o manualzinho. Gente, era muito pobre. Era aquele manual que, assim, muito simplificado, não te levava a lugar nenhum, só repetia o que você já sabia, o que os bancos já te falam. Aí, tipo, era metas que você já tem na vida, só que você não sabe qual caminho você vai tomar para você atingir elas. E aí, por isso, essa desconfiança toda, né? Mas aí eu falei, gente, não, eu já estou numa situação caótica, eu já não sei para onde ir. Então, eu vou pesquisar essa professora, eu vou olhar os alunos, e eu procurava, eu colocava lá no Google, colocava lá, mais dinheiro, zero dívida, né? Colocava lá no Reclame Aqui, para ver se alguém contestou o método, para ver se alguém reclamou, e eu falava, eu não achava nada. Eu falava, ai, gente, eu acho que eu estou no caminho certo, vou fazer esse curso. E aí, só que daí o que me deu mais oportunidade para hoje ser uma aluna do Mais Dinheiro Zero Dívida foi a jornada, né? Que aí eu fiz, aí eu conheci a Dagiele, conheci a história dela, conheci o trabalho dela, os alunos, né, e alunas que fizeram a aula do Mais Dinheiro Zero Dívida, né? Conhecer o método, aplicar o método e os resultados, né? Que assim, não era algo assim, extraordinário, tipo de coisa fácil, porque as pessoas também relatavam a luta, porque eu lembro que nessa mesma live tinha outra senhora que ela falou assim que mais difícil para ela foi ir ao banco, que foi o mais penoso, que quando você vai ao banco para negociar, né? Aí você chega lá, você dá de cara com a situação e nem sempre você vai sair de lá com o resultado satisfatório da primeira vez. É frustrante, é dolorido, é vergonhoso. Então, eu vi tudo isso, assim, o que traz a seriedade do método é isso, é as pessoas, histórias reais, né, de pessoas que relataram que não foi fácil, não foi mágica, né? Por exemplo, eu tive um resultado maravilhoso no primeiro mês já, eu já consegui proteger meu salário, receber meu seguro prestamista, só que daí os outros CDC já foi uma luta maior, está sendo, né, uma luta. Então, é isso que traz a credibilidade do método, é esse, é saber que não vai ser uma mágica, né? Não é um caminho fácil, né? É difícil. E outra, para mim, gente, eu acredito, até para assistir as aulas foi penoso, porque, olha, eu não sei se aqui tem mãe de família, pai de família que cuida de criança pequena. Não é fácil, não. Você tá ali concentrada e eu tenho diagnóstico de TDAH. Eu sou muito
desconcentrada. Tanto é que eu falo muito rápido, até isso que eu me policio, e eu mudo de assunto muito rápido, porque eu já fico aqui pensando mil e outras coisas na frente. E eu tava ali empolgada assistindo a aula no foco, aí de repente tem que parar pra fazer alguma coisa e aquilo me atrapalhava. Às vezes eu queria que meu filho dormisse para eu assistir as aulas com mais calma, fazer as anotações. Então, tudo tem um processo difícil, né? Que isso aí é o mínimo que eu estou relatando assim, de coisa básica, né? E você fazer a anotação, você fazer a organização do material todo, né? Trazer, né, a fazer a rotina ali, organizar a rotina, né? Porque se você tiver com a rotina desorganizada, você não consegue colocar o método em prática. E tudo isso eu tive que me ligar, gente, porque eu estava vivendo no automático. Eu só sabia lá. Eu foquei no meu trabalho para eu poder esquecer meu problema aqui. Eu estava meio que levando ali só quando, né, culminou. Inclusive, eu vou te fazer uma pergunta, porque alguém fez um comentário aqui, e assim, eu queria que você permitisse que eu lesse uma coisa para você. Só que eu tenho que pedir sua Pode. autorização. Posso? Por quê? O que que acontece? Alguém acabou de se colocar. Eu não tenho nenhum dinheiro, eu só tenho dívida. E hoje de manhã eu fiz uma live sobre isso. E você escreveu bem aqui assim, ó. Eu peguei todo. E assim, isso nem é sobre, né, ela. Você contando aqui, ó. Eu tava tão sem dinheiro, sem o meu marido acreditar no método, eu peguei todo o dinheiro que era pro mês, mas eu sabia que eu ia conseguir, que eu ia proteger meu salário, que eu ia conseguir sair desse caos. E a parada não é o método. Eu tô chamando para participar da semana. É que a Adri é minha aluna, então ela vai falar, enfim, ela vai falar como aluna, mas o que eu quero que verdadeiramente você traz aqui, Dri, e responde, na verdade, esse seguidor para mim, é dizer o seguinte: o que que fez você olhar assim? Tô no caos, a semana é gratuita, vou participar. E entender que aquilo não era normal, sabe? E eu percebo que, assim como seu marido, a galera acha mesmo que é normal, que não tem jeito, que não tem o que fazer. E eu acho que teve alguma coisa assim em você que você chega, eu não Exato, aguento porque mais. não tem Até lógica derrubei o microfone. você trabalhar, você ter ali, né, um trabalho hoje em dia, assim, né, pelo menos aqui na minha, desculpa, na minha cidade, no meu estado, que é pequeno. Você conseguir uma vaga de concurso é uma conquista grande, porque assim, não tem muita oportunidade no comércio, no mercado, porque é um estado pequeno, né? A gente só tem 30 e poucos anos de existência, 40 anos, eu acho que agora vai fazer. Então, é um estado de poucas oportunidades. E assim, aí você pensa, né? Você tá ali na situação de caos, você olha para cá, olha para lá, não vê. E você fica cego, e aí de repente você vê um caminho, né? Algo que você pode, jeito, né? Na situação. Assim, como que eu vou fazer? Eu vou passar todos os meses trabalhando e pagando a parcela do banco e não vai sobrar nada. Como que eu vou viver? Eu não vi um caminho onde eu pudesse negociar, ir pagando e ao mesmo tempo vivendo, né? E poder, né, usufruir pelo menos do básico para minha família, para meus filhos, para mim, né? Aí você pensar ali, nossa, eu preciso ali comprar uma base, né? Uma maquiagem para minha autoestima ficar melhor, eu passar um batom. Aí você pensa, não, eu posso não, eu tenho que guardar, eu tenho que pagar babá, eu tenho que pagar gasolina, eu tenho que pagar supermercado. Então, assim, é você saber que existe um caminho, né? Além do caos, você pensar, não, eu não estou dando calote no banco, eu estou negociando com o banco, eu estou conseguindo pagar minhas dívidas, eu estou conseguindo sair, né, das dívidas e ao mesmo tempo eu estou conseguindo guardar dinheiro para uma emergência, né? Não é muito, né? Mas para quem não tinha nada, para quem pensou na possibilidade de não ter dinheiro para pagar babá, gente, eu peguei de fato todo o recurso que eu tinha para eu pagar o curso, eu fiquei sem sabendo como que eu ia abastecer. Se eu não tivesse conseguido proteger meu salário, se eu não tivesse conseguido receber meu salário integral na conta, eu ia ficar envergonhada, porque eu não ia ter dinheiro para gasolina, eu não ia ter dinheiro para babá, eu não ia ter dinheiro para água, para luz, para internet. E, quiçá, do supermercado, que é uma despesa muito maior. É uma decisão de fazer diferente, sabe, Dri? E eu vejo que você teve isso. Eu tava vendo lá na comunidade os posts que você fez, os comentários, você tava lá e tava comprometida. Dri, eu não tenho nem palavras para te agradecer no meio desse turbilhão que você tá, sem seu marido, marido viajando, com as crianças.
você trabalhando pra caramba, porque a Adri, ela é coordenadora pedagógica, ela trabalha bastante, gera equipe, muita coisa. Ela falou, Dade, eu trabalho muito, e o único dia que eu consigo falar com você é quarta. E aí eu falei, não, então vamos. Então, assim, obrigada pela generosidade de ceder seu tempo para contar a tua história aqui, que é uma história linda, que é uma história de muita superação. E eu falei, nossa, o quanto que para você os seus valores eram muito fortes. Eu, como tua professora, quero honrar você, te parabenizar pelo teu esforço, mas eu sempre sou muito emotiva e eu falo que eu tenho o privilégio hoje de poder fazer, né, o que eu tenho que fazer, que é dizer que além do horizonte tem um lugar. E para aquelas pessoas que entendem que dá para ir mais rápido, que não precisa ser tão sofrido, que dá para levar a filha para Deus. comer o E McDonald's no assim, meio né, do ter caminho. consciência de que, eu protegi meu salário, eu vou ficar descansado. Não, gente, pelo amor de Deus, tem que aplicar o método, porque sem aplicar o método, aí você corre sérios riscos, né? Você pode aí, né, ser mal interpretada, a pessoa achar que você não quer pagar, né? E eu sei que tem gente que não tem dívida só com o banco. No meu caso, as minhas dívidas principais era com o banco, né? Sim. E devia alguma coisa, assim, de crediário de loja, mas que me possibilitou com a proteção do salário ir pagando aos poucos, negociando, né? De forma mais fácil do que com o banco. Mas assim, para não correr esse risco, porque se a gente se acomoda, a gente corre o risco de ficar, né, como um devedor, um mau devedor, né? Aquele devedor que não se preocupa em pagar. Então, por isso a importância do Sim. uma coisa bem interessante, só para finalizar, que eu falo muito, sobre a comunidade no Facebook, gente, é uma lindeza, porque toda semana tem gente publicando conquista e motivo. Ó, na semana que eu tava lá, que no meio desse caos todo, teve um diagnóstico de câncer na minha família, com meu pai. E assim, eu fiquei Verdade, exatamente é isso bem que eu ia perguntar. desanimada, assim, e assim, quando você vai lá na comunidade, aquilo te dá um impulso. Quando você lê, você fala, ai, peraí, vou ali fazer um saque, vou ali anotar um protocolo, fazer um. Se você já falar, vou fazer o ciclo do método, porque te motiva, né? Você ganha forças, né? E ali é uma comunidade realmente bem comprometida, as pessoas é uma gracinha, né? E toda semana alguém está compartilhando uma conquista, né? Uma insegurança, o outro vai lá e dá uma força. Então, é um suporte bacana, né? Fiquei emocionada aqui, porque, nossa, é uma bênção. Obrigada, Eu que obrigada, obrigada agradeço. mesmo. E te espero todo Beleza. dia conosco, que a gente Então, tá está junta lá bom, dentro do Dade, tudo de método, bom tá para bom? você, para os seus alunos, né? Deus Um beijo, abençoe. viu?